é tão difícil dar feedback? Olá, eu sou a Liz. Eu sou um pouco de tudo. Navego entre exatas como engenheira e humanas como mentora de carreira e liderança, creator e palestrante nas horas vagas. E aqui você vai encontrar as minhas confissões, desafios, aprendizados, rebeldias e um papo diferente sobre liderança. Seja na liderança, na família ou em um relacionamento, ter conversas difíceis é um grande desafio. Para mim, a comunicação é quase que uma aventura. Por mais que eu sempre tivesse uma boa oratória, usasse palavras adequadas e falasse com clareza, fui entendendo que comunicar vai muito além de apenas falar. Você precisa lidar com diversas questões dentro de você. Somos seres complexos lidando com a complexidade de outras pessoas. E a comunicação é o elo que promove a conexão e o entendimento entre as partes para que as diferenças e complexidades sejam compreendidas. Aprender a dar feedback foi um longo processo para mim. É uma jornada difícil para que você e também a sua equipe consigam lidar com esse evento de maneira mais madura e tranquila. É um dos maiores desafios da comunicação de um líder. Eu acredito que muito se procrastina, muito se foge desses momentos por não saber lidar com conversas difíceis. A maioria dos feedbacks começam com conversas difíceis. Ou se tornam apenas um cumprimento de agenda para que diga que sim, há uma cultura de feedback. Por muito tempo, eu procurei técnicas, metodologias e vários livros sobre o assunto. E, de fato, existem algumas práticas adequadas que te ajudam a conduzir a conversa. Existem aquelas técnicas e que se tu seguir, tu vai com certeza se sentir seguro. Mas todas as pessoas são seres individuais e imprevisíveis, e isso não vai estar contemplado na metodologia ou nos livros, na maioria das vezes. Essas técnicas, elas são incompletas, e eu vou te explicar o porquê. Não é para parar de ler, não é sobre isso. O repertório teórico, ele é muito importante para que dê embasamento na hora de praticarmos. Mas é importante entender que existem outros elementos extremamente fundamentais para que o feedback aconteça de forma produtiva e eficiente. Para dar um bom feedback, você precisa ter disposição e ser um bom observador. Porque na sua frente terá uma pessoa com um arcabouço de reações e você nunca sabe qual irá emergir diante daquele feedback. E já reparou que sempre criamos uma expectativa de que a pessoa irá reagir conforme uma dedução nossa? Nem sempre consideramos que cada indivíduo terá uma reação singular e diferente da nossa. Podemos cair no erro de dar um feedback e querer que a pessoa se explique, ou aceite quieta, ou se abra e fala sobre as suas dificuldades. Caímos no erro de deduzir que ela poderá se comportar como você se comportaria, assim como seu liderado pode deduzir um comportamento seu nesse momento de feedback. Considerando isso, o caminho mais seguro é aprender a respeitar o tempo e a reação das pessoas. Cada um de vocês, seja você líder e você liderado, terão expectativas sobre esse momento. E vocês já vão projetar como que vai ser essa situação e o que se espera de cada papel. O liderado sempre vai esperar a compreensão do líder. E o líder sempre vai esperar a compreensão do liderado. E assim se criam expectativas que não são atendidas. Logo, esse momento de feedback, ele se torna um desastre. Porque não houve um preparo antecipado. Não houve uma cultura que se instalou para esse momento de feedback. Se o liderado reagir mal, ficar chateado, talvez você caia na tentação de ficar inseguro, achar que falou demais, tentar consertar as coisas, agradando, voltando atrás no que disse, tentando reverter a todo custo a situação. Isso também é um erro. Quando isso acontecia comigo, logo tentava agradar, morria de medo de desagradar aquele liderado, e isso é super errado. E se eu tinha razão, por que a culpa? Porque nós sentimos culpa em dizer o que está errado e o que precisa melhorar. Porque a culpa, quando é necessário nos posicionarmos com conversas difíceis, por que sentimos essa culpa? Se nós estamos certos, se o líder tem consciência de que ele está certo, por que a culpa em dizer o que está errado para que seja corrigido? Apresentar fatos e dados e ter o cuidado de dar um feedback com intenção genuína
genuína de ensinar. Por que eu vou sentir culpa se eu tive intenção de desenvolver, de ensinar, de educar? Porque eu quero que aquele liderado cresça e se desenvolva. Percebe que primeiro devemos lidar com a nossa dificuldade de ter conversas difíceis em primeiro lugar, não a técnica que sobreviva se eu não aprender a ter conversas difíceis. Aprender a ter conversas difíceis não é sobre técnica, é sobre questões psicológicas nossas, inseguranças, gatilhos, traumas, personalidade nossa, dificuldades comportamentais que precisamos ter clareza e entender para resolver, e isso não ser uma interferência na hora do feedback. Pois também ficamos vulneráveis nesse momento, mexe com as nossas dificuldades pessoais, porém de outras formas. Então, se eu sou uma pessoa que tem muito medo de dizer não, de desagradar, sou insegura, não quero perder a equipe, não quero perder o respeito e coloco esse medo à frente, jamais eu vou conseguir dar um feedback negativo. Eu não vou conseguir me posicionar de forma assertiva por conta disso. Todos precisamos de tempo para digerir emoções. Então, forneça o tempo de forma respeitosa ao seu liderado. E dê o seu tempo também, para que você também faça a digestão de tudo aquilo. Observe como ele reage. Ouça mais do que fale. Faça perguntas gentis, para que com o tempo você aprenda como é a melhor forma de dar feedback para aquela pessoa. E assim se constrói relações de confiança e conexão. As formas de dar feedback são moldadas a partir da conexão que vai estabelecendo com cada um de sua equipe. Outro desafio muito grande é quando a pessoa conversa com você, mas não se entrega. Você fala, apresenta dados, fatos, você se comporta muito bem, faz perguntas e para ela tá tudo bem. Sente que existe um muro entre vocês. Embora ela seja gentil e simpática, a frase "tudo bem" ou "sem problemas" esconde muitas coisas que você não consegue acessar, porque ela se bloqueou. Ela vai falar coisas apenas para cumprir a boa educação e de que ela ouviu tudo que tu tinha para falar. Esse será o liderado mais difícil. Perceba que nós temos a tendência a pensar de que aquele que rebate todos os feedbacks é o mais difícil. Esse é o mais fácil, pois ele está te comunicando, ele está se comunicando com você, está mostrando através dessa reação as inseguranças, medos, abrindo espaço para mais perguntas, e assim você vai ouvindo as reclamações, as informações que vão sendo fornecidas. Mas nós também somos sensíveis a reclamações. Ao ouvir coisas difíceis por medo, insegurança, por diversas coisas, por ego, por não aceitar, por muitas vezes não enxergar os nossos erros. Já a pessoa que tá falando ali, tudo bem, sem problemas, entendido, vou melhorar, de fato ela não te disse nada. E como você vai desenvolver esse liderado e construir uma conexão se ele não te disse nada? Dar feedback é bem difícil, porque se relacionar com as pessoas é difícil. Exige coragem para falar nossas necessidades, coragem para ouvir as necessidades do outro, coragem para falar o que precisa ser dito, mesmo que seja uma verdade dura. Coragem para olhar no olho da pessoa e falar sobre o comportamento difícil, coragem para desagradar e frustrar, lidar muitas vezes com o choro ou a raiva de alguém. Isso exige assumir nossa vulnerabilidade e respeitar a vulnerabilidade do outro. Aí fica a questão, né? Se nós fugimos de nossas vulnerabilidades, como aprenderemos a lidar com a vulnerabilidade do outro? Então entra mais uma reflexão. Se eu costumo julgar as minhas vulnerabilidades entendendo que é fraqueza, ou que eu devo esconder, ou que eu não devo sentir, porque eu vou ficar vulnerável, porque eu vou ficar frágil diante do contexto que eu estou inserido, logo, quando um liderado ou a equipe mostra suas vulnerabilidades, eu vou julgar com preconceito e vou logo criar barreiras a partir desses julgamentos. Porque eu vou dizer, então, que ele não é competente, que ele é inseguro, que ele é imaturo, que ele é isso, ele é aquilo, porque eu não sei lidar, eu não sei entender as vulnerabilidades das pessoas e muito menos consigo fazer delas uma alavanca para o desenvolvimento. Informações preciosas para que eu consiga trabalhar cada um da minha equipe, para que eu consiga compartilhar ideias e tornar esse momento de aprendizagem
aprendizado e não de julgamento. O medo da vulnerabilidade no trabalho, ele é justo. Eu sei que parece contraditório com o que eu acabei de falar. Eu entendo esse medo, porque as pessoas podem te julgar e te colocar em uma caixa de profissional despreparado. Ainda mais se for líder. Pode te colocar na caixa da imaturidade, porque ainda a vulnerabilidade é um tabu. Não deveria ser assim. É justamente ao contrário. Não saber lidar com vulnerabilidades é um grande sinal de imaturidade. Noto que profissionais vestem uma armadura ao sair para trabalhar. Essa armadura precisa gerar uma percepção de que somos imbatíveis, competentes, estáveis, racionais, e aí vai um gasto de energia enorme para se manter na armadura pesada e sufocante. Essa armadura distancia as pessoas de nós. E liderar é se conectar com as pessoas. Então pense, você tá ali para dar um feedback e os dois estão vestindo essa armadura, o que bloqueia o processo de desenvolvimento e aprendizado daquelas duas pessoas. E nós confundimos muito as coisas, como por exemplo, o medo de falar verdades duras, deixar de falar para não magoar. Isso não é sobre generosidade, é negligência. Deixar de falar, não, porque eu vou magoar, porque eu não quero que a pessoa se sinta mal, achando que isso é generosidade, isso é negligência. Tu tá deixando a oportunidade da pessoa na mesa, dela se desenvolver, porque tu não quer ter verdades duras. São verdades duras, mas genuinamente sinceras, com a intenção de ensinar e promover uma mudança positiva. Você é líder com a missão de alinhar as pessoas e dar direção. O momento do feedback não é apenas de crescimento para sua equipe, mas para você também. São duas pessoas frente a frente, em um momento que não precisa ser um tabu. Tendemos a problematizar demais as coisas. Tudo isso porque todos nós fugimos da nossa vulnerabilidade. Entendo também que está difícil confiar nas pessoas. Como o liderado terá certeza de que pode confiar em você, né? Ele vai ali falar todas as vulnerabilidades, confiar no líder, e o líder sair falando para todo mundo e expondo o seu liderado. Nós não estamos imunes disso. E é aí que começa o cuidado com o feedback. A confiança, ela precisa existir e você precisa honrar esse momento e não expor de forma alguma ninguém da sua equipe. Usar informações privilegiadas para conseguir poder e autoridade. Usar na frente de todo mundo o exemplo dado em um momento único de feedback para expor o seu liderado. Lembra da armadura? Ela também atrapalha. Quando você quer gerar confiança, porque ela não é permeável. Nada passa por essa armadura. E como que a gente vai quebrando essa armadura? Esse é o X da questão para que o feedback de fato seja eficiente. Ela começa com a confiança. Beleza, mas tem ali uma armadura impermeável? Como que eu vou estabelecer a confiança? Então, refletir sobre isso é de extrema importância se você quer, de fato, implementar a cultura de feedback de forma que promova a transformação e mudança de todos, inclusive a tua. Sua equipe, ela precisa ser preparada para esse momento. Precisa estabelecer de forma prévia a confiança para que essa armadura ela vá sendo deixada de lado. Construir boas expectativas nas pessoas, não utilizando apenas palavras em momentos de conversa e diálogo, mas acima de tudo através de atitudes e comportamentos que façam com que as pessoas confiem em ti. Então, o líder ele precisa construir a sua autoridade, sua influência e sua confiança para o momento de feedback. Então, as suas atitudes prévias é que vão preparar esse momento. Na pressão por resultado, atingir metas, o líder acaba se comportando com base em processos, perdendo foco em pessoas. Logo, a relação se torna apenas de precisamos fazer tal processo rodar. Você já fez o que eu pedi? Deixando pouco espaço para perguntas como posso te ajudar nesse processo? Ou o que precisa e quais as tuas dificuldades? E antes de sair julgando esse líder, entenda o lado dele, que vive em um processo solitário de entregar resultado e ser arrimo de sua equipe. Ele também precisa gerenciar suas emoções e ainda ter capacidade mental de ter conversas difíceis em momentos difíceis. Então, é um desafio gigante, é por isso que liderar não é moleza, é complexo, extremamente complexo. Aí vemos o quanto que a tarefa de ser líder é extremamente desafiadora e também precisa de boas conversas,
precisa de validação. O líder precisa saber que tá no caminho certo. Ele também precisa de um olhar generoso. Quando eu me desespero diante da pressão, eu respiro e penso: foco são as pessoas. Se eu cuidar delas, alinhar o meu time para que usem os seus talentos junto comigo, as coisas ficarão mais fáceis. Líder, o seu time é a sua espada de Jedi. E é a partir dessa troca de desafios, de inseguranças, de dificuldades, que a gente vai eliminando essa armadura, tornando ela mais permeável, mais fraca. E isso é no dia a dia. Isso não é num momento de feedback. O momento de feedback é uma hora reservada para falar sobre assuntos específicos. Mas antes disso, precisa haver um comportamento de colaboração e união. Então, o quanto que é importante o líder entender que não tá só nas costas dele o desafio. É um time. E ele faz parte do time. Ele não vai saber tudo, ele não vai ter força sempre, ele não vai ter equilíbrio emocional sempre. Ele vai ter reações. E sabe aquilo que aconteceu, né, no jogo da Copa, que o Tite virou as costas pro time, né? Eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque existe uma linha muito tênue. O líder, acontece tantas coisas no seu universo, é tantos desafios, e o líder tem sentimentos, ele é humano da mesma forma, e a gente espera tanta coisa, né? Se esperava que. E o correto era, ele sim de fato errou, mas a gente não entende como que ele processou também todos os seus sentimentos. Mas ele poderia ter usado a sua equipe que ali perdeu também como sua espada de Jedi para se fortalecer. Indo lá, abraçar todo mundo e dizer: galera, valeu até aqui, valeu. E eu tô arrasado como vocês, eu não tô legal como vocês, eu quero chorar junto. Isso fortalece uma equipe. Isso tira a armadura do líder de que ele é perfeito. Tira aquele peso que se coloca de que o líder, meu Deus, errou. Não pode jamais. Ele também é humano. Então, cabe aí uma reflexão para nós líderes, né? Quantos processos de gestão de pessoas que precisamos olhar considerando a nossa humanidade. Existem metodologias de feedback? Sim. Mas quem dá o feedback? Um ser humano. Complexo, com diversas dinâmicas psicológicas, com diversos sentimentos e emoções. E é necessário ter clareza disso para que o processo de feedback, de fato, seja para transformar e não para julgar ou criticar. E se você gostou desse podcast, me marca nas suas redes sociais para eu te conhecer e venha fazer parte do meu clã de líderes, onde trocamos muitas ideias sobre o desafio de liderar de forma prática e simples. Até a próxima!